Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações dessa negociação com Crespo, porque ele ainda não foi anunciado no São Paulo. Além disso, a situação de Biel, será que ele vai ser reforço do Tricolor? Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Ele já se adiantou, tá vendo? Vamos falar desse. Vamos falar dele? Que estava aqui no chat agora, o Crespo, Hernan Crespo, ele tá lá na porta do CT, ó. O pessoal da TV não vai entender. Aqui tinha um comentário aqui no YouTube falando, Hernan, tô na porta do CT, libera pra minha entrada aqui. O que tá faltando para aquela biometria facial liberar pro Crespo entrar no CT, hein, Hernan? Pois é. Assim, hoje de manhã eu conversei bastante lá no São Paulo com mais de uma fonte. E assim, ninguém acredita que a negociação vá dar para trás ou vá cair, não é esse ponto, mesmo porque o Crespo quer muito e está muito empolgado e desde o começo se mostrou muito favorável a um retorno ao São Paulo. Então assim, todo mundo dentro do São Paulo vê que o Crespo quer muito voltar a trabalhar, quer muito já chegar, enfim. A questão é burocrática. Então são os dois jurídicos, né? O jurídico do São Paulo com os advogados do Crespo, acertando algumas cláusulas. São várias cláusulas ali que precisa dar o verdinho ali, o ticar, né? E o que pega, assim, em algumas cláusulas sabe aquela dúvida, por exemplo, premiação por classificação direta na fase de grupos da Libertadores, uma premiação. Só que assim, se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, já é uma vaga direta para a Libertadores. Então, junta as duas premiações, são premiações diferentes, o que é? Então, esse tipo de coisa que é natural numa discussão, quando você está ali, numa negociação, montando um contrato ali para ser assinado por todas as partes, sempre devolve com uma pergunta, com uma questão, aí vai na diretoria, pergunta, não, é isso a premiação? Não, é desse jeito. Não, o valor é esse? Não, o valor é aquele. Então, existe ainda alguns pontos a serem acertados e que o Crespo só vai viajar quando tiver tudo zerado, né? Ele tem um SIM, né, que é um SIM eletrônico ali, uma coisa que garante que o Crespo vai vir. Só que o papel mesmo, o contrato ainda não foi assinado. Então a expectativa é que resolva hoje à tarde, né, até o começo da noite, se resolvam essas pendências. Aí sim, amanhã fica o contrato pronto, ele vem, pega um voo, 2h40, chega aqui, assina o contrato e faz a apresentação. O São Paulo só se reapresenta o elenco na próxima quinta, sem ser amanhã, né? Amanhã quinta, sem ser amanhã, na outra quinta, então ainda tem uma semana. Mas óbvio, né, já até me buzinaram aqui no ouvido que o Crespo está elogiando alguns jogadores e tal, Oscar e Lucas ótimos, o Wendel, grande contratação, o Enzo Dias, que é um cara que ele conhece por ser argentino, a zaga muito boa, gosta do Ferrarese, elogiou também a molecada da base. Então assim, já elogiou o elenco de São Paulo, já está trabalhando muito nisso, está muito empolgado. Então assim, eu acredito, pelas conversas que eu tive, que é muito mais a burocracia do que propriamente algo que pode dar para trás. E óbvio, o torcedor de São Paulo está ansioso, querendo logo anunciar o Crespo, né? Precisa começar o trabalho logo, né, para que o time ande aí, já volte com um trabalho pelo menos tendo sido começado, né, já um pouco engrenado aí para esse retorno do futebol nacional depois do Mundial de Clubes. Então, são pequenas questões, eu tô otimista, vai dar tudo certo. Não, eu também tô otimista. Vai dar tudo certo. Tanto que eu trato o Crespo como novo técnico de São Paulo. Vou revisar a taxa aqui embaixo, ó. Ninguém no São Paulo acredita que negociação vai encrespar. Boa, aí já mata dois coelhos com um tiro só. Já diminui. Encurta já diminui. Então não vai encrespar. Bebezito, ontem você falava, né, que talvez você ache que seja, não vou lembrar exatamente a expressão que você usou, mas mais ou menos mais do mesmo. Não é uma grande novidade, talvez você esperasse uma novidade maior. Mas o cara está com vontade de vir, ele sente que pode entregar mais para o São Paulo, né? Sente que a primeira passagem ainda ficou faltando algo ali, pode entregar mais. De repente, esse desejo dele, essa avaliação do elenco também, não possa dar certo aí para o São Paulo nesse segundo semestre? Pode dar certo. Por isso que eu fiz a comparação com o Tele. Não, deixa eu deixar claro aqui, eu não comparei com o Tele.
Esse é perigoso. O pessoal, o PVC está dizendo que o Crespo é o novo Tele. Mas é pior a emenda que o soneto. Vamos lá. Explicar o que eu falei. Eu acho, me parece, reprise de filme médio. Você vai ver uma reprise de um filme clássico. Uma sessão da tarde. O Crespo parece reprise de filme médio. O que eu falei do Tele foi que quando o Tele chegou no São Paulo em 90, ele também era reprise de filme ruim no São Paulo. Porque o Tele tinha passado pelo São Paulo em 73 e não tinha dado certo. Só que era 17 anos antes. Agora são 4 anos depois e é um pouco porque você não está enxergando uma opção muito fácil, que tem uma dívida para resolver, você junta uma coisa na outra. Isso significa que vai dar errado? Não posso dizer que vai dar errado. Ele pode chegar muito mais habituado ao futebol brasileiro, muito mais conhecimento pela primeira passagem, e pode ser um sucesso. O São Paulo não perde na Libertadores. O Zubeldia não perde a 15 jogos na Libertadores. E é essa a prioridade: estabilizar a campanha do brasileiro, estabilizar, numa parte alta da tabela, e brigar pelas Copas. É isso que o São Paulo tem que fazer. A vocação do São Paulo desse ano é essa. O que o Crespo vem para fazer é isso. E depois montar o time de 2026, porque o contrato dele é até dezembro de 26. Claro, uma vez assinado. E PVC, dá para brigar por título nas Copas ou um G6 do Campeonato Brasileiro, uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem? Tá de bom tamanho pensando na temporada do São Paulo, com mudança de técnico, com os problemas que vem enfrentando, de elenco curto, desfalques, enfim. O São Paulo no ano passado foi eliminado nos pênaltis pelo campeão. Contra o Vasco, que foi, enfim, amassado, podia ter sido 5-0, 6 tranquilamente pela quantidade de volume do Vasco no jogo. Havia também já um esvaziamento por parte do elenco em relação ao trabalho. Já estava assim, olha, será? Poxa. E aí quando você tem aquele acúmulo de lesões e você tem um elenco que você tem que montar daqui, dali, não dá liga, geral desanimou. Então teve dos dois lados e o Zubeldia sentiu isso. Então o Zubeldia, quando sente internamente que não conseguiria, e aí ele olha o externo do Morumbi, tudo bem que era um público pequeno, mas era um público barulhento na questão da vaia. E aqui, ó, a rede social, poxa, não dá mais. Então ele foi muito elegante ao chegar e colocar o cargo à disposição e com argumentos. Tipo assim, eu não quero atrapalhar vocês. Foi isso que ele falou, não quero atrapalhar um clube gigante como o São Paulo. Não sou eu que vou ser também o responsável por fracassos e tudo mais. Sigam o trabalho, eu saio, eu prefiro sair. Então, assim, foi muito digno da parte dele e foi um esvaziamento, assim, do trabalho, da percepção do treinador e também parte do elenco sentiu isso em relação ao trabalho do Zubeldia. Essa é novidade para mim, né? Isso é muito importante, porque enquanto ele tinha o elenco ao seu lado, não que não estivesse ao lado, mas acreditando no trabalho... Os caras gostam muito dele, tanto que você vê que um monte de jogador se despediu dele na rede social. Os principais postaram lá stories e tal. O que foi profissionalmente mesmo a parada, não foi pessoal. Esse Zubeldia aí é uma marra absurda, pô... Sabe aquela coisa? O trabalho não está andando mesmo. Sempre teve uma empatia e um carinho muito grande do elenco com o Zubeldia e com a comissão toda. A questão foi um esvaziamento do trabalho. Você sente que fala, puxa, eu adoro esse cara, mas trabalhar com ele não está dando certo. Não está andando. Não está andando. Então aí já perde um dos pilares, né? Que você tem alguns pilares, resultado, relação com o elenco, enfim, estrutura, várias coisas que formam o trabalho do treinador. Quando essa parte não está andando, já é um termômetro importante. Aí o Zubeldia percebeu, então, e deixou melhor, de uma forma muito elegante mesmo, que o São Paulo seguisse o seu trabalho. Agora, corintianos, atenção, hein? Pode ter... E quem tá muito badalado é o Biel, né? Atacante que jogou Biel no Bahia. Tá demais. E tava no Sporting, né? Tá no Sporting. Tá no Sporting ainda, um jogador ponta, né? Um jogador de velocidade aí pelos lados. Tá atraindo todo mundo tá querendo ele, Hernan. O Biel é um jogador que teve altos e baixos no Sporting.
o futuro está indefinido, o Sporting ainda não definiu o que vai fazer com o Biel na próxima temporada ou época, como eles dizem lá. E o Sporting já tem 4 ofertas na mesa, oficiais por empréstimo. Matéria aí minha e do Bruno Andrade. Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco fizeram essas ofertas. A gente ainda não tem nenhuma confirmação do lado do Sporting, né, a apuração do Bruno, de qual clube agradou mais a proposta. O que eu tenho é que, assim, há uma vontade muito grande do São Paulo em ter o jogador e do Atlético Mineiro. Sabe aquela coisa de fome e apetite? Vamos competir aqui? Vamos fazer uma oferta? O que eu tenho é isso. Mas não dá para descartar o Corinthians. De repente o Biel fala, não, eu quero ir para o Corinthians. Ou o Biel fala, não, eu quero jogar no Vasco, quero jogar com o Diniz. Então, assim, eu estou falando assim de apetite dos clubes. Os clubes querem mesmo. São Paulo é um clube que quer bastante o Biel. Sabe que não é fácil, porque é da concorrência. E o Galo também, que o Galo quer se reforçar. O Galo vai se reforçar e o Cuca está pedindo contratações, então... E seria um modelo de contratação interessante para o Atlético Mineiro, aquela coisa do empréstimo com opção de compra. Mas o Sporting ainda não decidiu o futuro do jogador. A gente vai ficar de olho aí, porque é um jogador que vai ser bastante comentado aí na janela. E ele não tem sido tão utilizado, fez só 7 partidas nessa temporada, né? Então isso abre um pouco de espaço aí para os clubes buscarem essa contratação. E o que também não dá para descartar é que se aparecer uma proposta na Europa, dele ficar por lá. Aí... E ontem vi um corte do Oswaldo Pascoal dizendo que o Crespo é pior que o Zubeldia como treinador. Eu fiquei horas e horas pensando nisso e que eu tô quase concordando com você. Qual é o treinador disponível melhor que o Zubeldia no mercado? Então isso não tem esse... O Carille é melhor que o Zubeldia? Mas qual é melhor, o Crespo ou o Zubeldia? São diferentes. São diferentes, eu posso te dar o meu pitaco. Eu acho muito parecidos. É que um é mais sanguíneo, vamos dizer assim, no caso do Zubeldia. Não, treinador de campo e bola. Eu acho parecido. Eu acho bem parecido. Parecido, você acha? Não acho do ponto... tá saindo o Zubeldia, vai chegar um cara aí que vai revolucionar. A outra questão que o Arnaldo coloca, ela é diferente, né? Bom, olhando para o mercado e tal... Sim. Né? Não, mas assim, se você tivesse mas escolher, tá na sua frente o Zubeldia e o Crespo, para mim, eu sinceramente... tenho dúvida, sabia? Tanto faz, acho que são bem parecidos. Os números são parecidos, de um e de outro. Com circunstâncias diferentes. Com um detalhe, né? Tem uma coisa que é estranha do caso do Crespo, que é o que vai assumir. O time que ele mais dirigiu foi São Paulo, na vida inteira. Então. Toda a carreira dele. Esse eu acho que é um dado importante. A favor do Zubeldia. Sim. É aquilo, Massini, eu acho que talvez o que estivesse acontecendo com o Zubeldia era um pouco a imagem da murro em ponta de faca, né? Então, a coisa pela divisão da torcida, pela questão do ambiente e tudo mais, até um ponto que ele mesmo chegou e falou, isso aqui eu nunca vi, São Paulo e Vasco. Mas, por isso que a gente sempre fala, uma coisa a convicção ou a constatação que é hora de trocar o treinador. Essa é uma situação que eu acho que o São Paulo talvez não tivesse, se o Zubeldia não tivesse tomado a frente dessa ideia. E a segunda, para qualquer troca, é quem? Tem alguém melhor? Por exemplo, na troca do Rogério pelo Dorival, sim, para aquele momento... Aí que tá, boa pergunta. Quem mais treinador para vocês, Rogério Ceni ou Dorival Júnior? Cara, depende, né? Então, mas Menzi. Mas eu acho o Dorival ainda, mas olha... Em termos de repertório, treinamento, talvez... Não, mas... nesse caso não, tô falando geral. Então... Se você pegar um aspecto, esse que você citou, para mim o Rogério é melhor. Mas se você pegar o cômputo todo... Então, eu acho que aí... é mais vitorioso. Eu acho. Sim. Mas também claro, tem 200 anos a mais. Tem muito mais tempo Então, de carreira. mas aí que tá. Hoje o Bahia não contrataria... Hoje não. No início do projeto... O Dorival. O Grupo City, ele não contrataria o Dorival. Contrataria o Rogério, porque ele tá pensando... Agora, assim, o depende sempre tem que estar no... Claro. Qual que era o momento do São Paulo? Eu acho que o depende também influencia pela opção ao Crespo.
Para dar um... Ele chega sem um desgaste gigante que o Zubeldia... Só para dar um exemplo sobre isso que depende muito, vamos supor que o Diniz estivesse no mercado. Ele seria um nome para o São Paulo para esse momento? Não. Mas você vai dizer que o Diniz é um técnico ruim? Não, o cara foi campeão da Libertadores. Não é ruim. É o momento. O que o Pascoalzinho me fez pensar era na capacidade de ambos. Isso, né? Exatamente. Por isso que aí circunstâncias estão aí. Né? Não, eu acho que essa é uma boa. Eu acho que vocês estão tocando uma discussão boa, porque o Zubeldia era visto por muitos, inclusive muitos São Paulinos, como o grande problema do time, que a troca de treinador... Técnico ruim. Exato. Técnico ruim, evidentemente ele não é. Que a troca vai transformar o clube. O técnico ruim que fica 15 jogos invictos na Libertadores. É um técnico a tal ruim. frase, troca por qualquer um, que pior não vai ser. Isso aí, essa frase. Exato. O vaziozão que tá... Primeiro eu falei o medão. Tem vaziozão na redação. O vaziozão que tá dando agora. A redação tá um no vazio? Vaziozão. É um vaziozão. E eu falei, pode ser o Crespo, se confirmado for, poderia ser outro. Se o São Paulo não trabalhar melhor, e não é o técnico nem a comissão, se o São Paulo não trabalhar melhor no segundo semestre, o presidente, o diretor, os jogadores, o departamento médico e tal, o São Paulo vai correr risco de rebaixamento do mesmo jeito e o São Paulo não vai se classificar nas Copas. Simples assim. O treinador hoje no São Paulo, e sabe qual que é o mais interessante? É pegar os treinadores da era Casares e os seus aproveitamentos. Agora, muito parecidos. Para mim, evidentemente, tem um momento de decisão de troca agora que eu acho que era um momento duvidoso. Em alguns outros momentos existia certeza para a troca e outros momentos foram completamente precipitados, como a saída do Crespo para a entrada do Rogério. Aquilo é uma precipitação absurda. Absurda só porque o técnico, Rogério, estava vago, estava disponível e é o Rogério Ceni. E lembrando... E naquela ocasião também porque o Crespo estava mais ou menos no lugar que o Zubeldia está agora. Inclusive, na tabela estava muito perto. Sim, mas não existia um maçarico, né? Não existia um maçarico na época. Existia. É que as redes sociais eram menos raivosas, a gente estava saindo da pandemia. É por isso. Então não tinha estádio, não tinha essas coisas todas. Mas a dúvida tinha. O sair da muita gente falando a que o cara tinha que expectativa era o sair da pandemia com a volta do público paulatino. O São Paulo vai sair dessa situação porque ele já tinha saído das zona de rebaixamento. Mas tinha uma divisão muito severa da torcida na ocasião. Não era a mesma coisa que acontece agora. Porque agora as redes sociais são mais raivosas. Acho que é isso. E lembrando que o São Paulo, em volta aí esse monte de questão física, estará de novo trocando a sua metodologia com um novo preparador físico. Se esse cara vai se enquadrar, se vai melhorar os jogadores, se vai piorar, se vai estourar jogador, a gente não sabe. Olha, mas vem uma nova metodologia do... Que, aliás, foi um bom ponto talvez a melhor coisa da comissão do Zubeldia tenha sido a preparação física. Bom ponto. Antes que a galera grite, as contusões do São Paulo são pouquíssimas do ponto de vista musculares. Né? Exato. São contusões, traumas, joelho destruído. Torção, enfim. Fala não, o Massa. Oi? Fala. Não, eu não quero me arriscar, eu não quero passar vergonha depois. Porém, me cabe dizer que a tendência, eu não vejo melhora para o São Paulo não, hein? Com mudança de técnico. Pelo contrário, eu vejo piora. O único alento que eu vejo seria a questão do ânimo, da metodologia que muda. E da volta de alguns dos principais jogadores. Aí o Zubeldia também teria isso, né? Então, esse é o ponto que eu ia chegar para fechar o T aqui, ó. Ia chegar lá, quando eu estou caminhando para fechar aqui, ó. Ele teria um time melhor e condições melhores na volta, na parada, se os jogadores voltarem. Então, agora o São Paulo tem uma nova metodologia, começar um trabalho do zero, com 13 dias para trabalhar, provavelmente sem esses jogadores no campo ainda. Perfeito. Entendeu? E fazer o time jogar. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo, ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto,
os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos. Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia. Vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do Tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!